Olá, eu sou Sofia Frazoa e este é mais um episódio do podcast Caminhos da Alma. Hoje vamos, para reflexão, usar uma frase que é: o problema não é ir, é ficar lá. E o que é que isto significa? Significa que nós, ao longo da vida, vamos sendo surpreendidos com várias situações, com várias oportunidades que a vida nos vai trazendo e em que a nossa resposta será ou ir e viver as situações ou recusarmos ir. E a grande questão que se coloca é que o problema não é nós irmos à experiência, o problema é nós ficarmos lá presos nessa experiência e nessas situações. Por exemplo, experiências profissionais, a questão de mudarmos de emprego, de trabalho, de tentarmos fazer algo novo. A questão espiritual também, devo experimentar determinada prática, devo envolver-me com determinada religião, devo ir fazer um curso, um workshop. Esse não é o problema de nós irmos. Nos relacionamentos a mesma coisa, a nível emocional. Sentimos atraídos por alguém, sentimos que há uma situação que pode ser vivida. A questão não é eu ir experimentar e eu ir ver se estas situações e se estas pessoas são indicadas para mim. Porque se nós pensarmos, é através do nosso ir, das várias oportunidades que nós temos e das várias idas, que nós vamos ao longo da nossa vida ganhando experiência de quem somos. E para eu perceber como é que eu funciono, o que é importante para mim, se há situações e pessoas que me desagradam e outras não, quais são os meus valores, como é que eu me posiciono, como é que eu coloco os meus limites, eu preciso de ir vivendo, eu preciso ir à vida e ter determinadas experiências. Isto é uma questão. Outro ponto importante é quando eu percebo que aquelas experiências, situações, que aquelas pessoas não são para mim, não estão alinhadas com os meus valores, não me engrandecem, não me apoiam, não me fazem sentir e ser melhor pessoa, se eu fico lá ou se eu venho embora. Quantas vezes não nos aconteceu já nós sentirmos que determinada pessoa, determinada situação eram ideais para nós e sentirmos que conseguiríamos corresponder e viver de uma determinada forma e depois quando chegámos lá, quando fomos colocados perante a experiência, nós percebemos que afinal aquele modelo e aquilo que nós considerávamos que era possível não está alinhado com os nossos valores, com a nossa forma de ver a vida, com a nossa decisão e a nossa escolha de estar na vida. Portanto, não há problema em nós irmos. Às vezes há esta questão de me confrontar com aquilo que eu pensava que seria bom, afinal não é, e afinal eu não sou capaz. Mas isto é a liberdade, porque quanto mais informação eu tiver, quanto mais eu conseguir comparar, conseguir perceber isto é possível, isto não é possível, isto eu consigo, aquilo não, mais eu consigo fazer escolhas e melhores escolhas para a minha vida. Na minha experiência pessoal, na minha própria vida, como pessoa a fazer escolhas e a ter experiências, e como terapeuta, eu verifico que há vários bloqueios que nos impedem de viver as experiências. Alguns deles têm mesmo a ver com o nosso sistema de crenças e de valores e há situações que nós consideramos que, como são tão antagónicas aos nossos valores, nós não queremos vivê-las. E isso, às vezes, são testes que nos surgem, são provas para testar outras capacidades nossas de resiliência, de limites, de nos colocarmos em primeiro lugar, de escolhermos aquilo que é melhor para nós. Mas depois há outro tipo de bloqueios que nos impedem de ir, que são eles próprios limitadores e são eles próprios sabotadores, digamos assim. Por exemplo, muitas vezes nós não vamos viver as experiências porque não sabemos qual vai ser o resultado. Quase como se tivéssemos uma necessidade muito grande de controle, e na maior parte dos casos nós temos necessidade de controlar, temos necessidade de saber quais são as consequências e o resultado para nos sentirmos mais seguros. Só que nessas várias experiências que nos vão acontecendo, nós não vamos conseguir controlar e não vamos conseguir saber qual é o resultado final. Podemos imaginar, criar expectativas, na maior parte das vezes todas essas expectativas saem frustradas e até as experiências que nós não vamos por medo, por sentirmos que podem ser muito avassaladoras e que podem ser muito destrutivas e fazemos o pior dos cenários, quando lá chegamos e as vivemos, nós percebemos que afinal não era assim tão grave, não foi assim tão destruidor, não era assim tão avassalador. No meio de todos estes convites que a vida tem para nós vivermos experiências, muitas delas não conseguimos explicar porque é que sinto atração por determinada pessoa, porque é que já estou farta deste emprego e gostava de experimentar algo novo, porque é que sinto uma noite escura da alma, sinto uma tristeza e preciso de ir à procura de outras coisas, de
de uma religião, de um caminho espiritual, de uma meditação, de algo que me tira aqui deste sítio, ir não é problemático. E quanto mais nós aceitarmos ir, e aqui ressalvo que não estou a defender que nos devamos colocar em situações perigosas e em situações que já sabemos de antemão que não é por ali ou que não queremos isso para nós. Estou a falar em situações ditas mais normais, mais leves, em que nós só não vamos por uma série de bloqueios que eu já falei e que nos impedem de ir. Somente nestas situações, para que fique bem claro. O problema é que, como aceitamos ir poucas vezes, vamos tendo pouca experiência do que é ir e do que é estar em determinadas situações. Quantas mais vezes eu aceitar as experiências que a vida tem para mim e eu me disponibilizar a ser uma aprendiz, a ser alguém que evolui e que acolhe essas experiências como um degrau evolutivo, mais eu vou estar capacitada para poder sair das experiências. Isto parece antagónico, mas no fundo é como eu sei o que é importante para mim e como eu sei que isto não está alinhado com a minha essência, com os meus valores, com aquilo que eu sou e procuro para a minha vida, eu escolho saltar fora. Se a grande questão não é eu ir, mas o grande problema é eu ficar lá, mesmo sabendo que esta pessoa, esta situação, este trabalho não são os ideais para mim, porque é que eu fico lá? É uma das questões que nós podemos colocar. E uma das primeiras razões para nós ficarmos num sítio é precisamente a dependência emocional. Nós sentimos que sem aquela pessoa, porque criámos o hábito, não vamos conseguir, às vezes até de um ponto muito extremo, sobreviver, ou porque a dor da separação, o vazio que fica em nós por questões traumáticas, por questões que nada têm a ver com aquela pessoa, que têm a ver connosco e com histórias nossas lá atrás, mas vamos sentir que não vamos ficar bem. Às vezes há até quase uma sensação de morte. Eu vou morrer se esta dor, se esta pessoa desaparecer da minha vida ou se eu deixar de ter esta situação como a conhecia. Depois também há uma incapacidade para lidar com aquilo que vai acontecer dentro de nós, com estas separações, com estas mudanças, com a minha escolha de eu decidi vir e decidi experimentar, mas agora decidi que isto não é para mim e portanto vou decidir sair. Às vezes vem uma sensação de culpa. Culpa porque se eu já sabia de antemão ou à partida suspeitava que podia não ser por aqui, porque é que eu ainda vim? Mas nós viemos recolher experiências de quem somos. Outra questão também é o julgamento exterior. E quantas vezes, e nós temos imensas histórias para contar destas seguramente, de amigos, de familiares que nos foram às vezes ao longo da nossa vida avisando: isto se calhar não é o melhor para ti, não vais por aí, tu vê lá, e nós ainda assim quisemos experimentar. E não tem mal, não é esse o problema. Mas depois ficamos com este peso de toda a gente me avisou, peso quase barra vergonha e culpa, toda a gente me avisou, isto era tão evidente, eu fui lá e agora vou ter de dar a parte fraca porque realmente tinham razão. Tendo percebido que o problema não é ir, o problema é ficar lá, que há determinadas características, traumas, experiências que nos levam a ficar nos sítios e com determinadas pessoas, como é que nós tratamos disto então? É a pergunta que se impõe. Eu diria que um truque, se é que há um truque, seria o conseguirmos sair a tempo. Quanto mais tempo nós demorarmos numa situação, numa relação, numa condição que nos é desfavorável, mais vamos criar o hábito de lá ficar, mais vamos criando dependência e mais vamos criando esta sensação de que, se agora eu já investi isto tudo, não vou largar, portanto vou ficar. Eu diria até que é o primeiro sinal que nós tenhamos de que aquilo não é para nós, de que nos desagrada, nós devíamos saltar fora. Eu sei que é mais fácil falar do que efetivamente nós fazermos, mas devíamos pelo menos ter essa sensação de que, e essa coragem de que isto não me valoriza, esta pessoa não me valoriza, esta relação não é saudável para mim, este trabalho não é o ideal para mim, porque ao sairmos a tempo também, vamos nos permitir ficar livres e com campo aberto, com caminho aberto, para as pessoas e para as situações que estão realmente alinhadas connosco e com os nossos valores. Agora, podemos também pensar, e às vezes pensamos, mas eu vou dar uma outra oportunidade, mas eu vou ver mais um bocadinho, vou perceber, posso me ter enganado, posso estar a fazer um juízo de valor, posso estar a ser precipitada e vou perceber se é mesmo por aqui. E vem outra situação, e vem outra, e vem outra. Se eu sair a tempo, inviabilizo que me magoou mais e inviabilizo que estas situações também se repitam e que eu caia em sítios de pouca autoestima, de abuso, de manipulação, de desrespeito e tantas outras coisas. Dito isto, mesmo sem ainda tempo, e cada um de nós terá o seu tempo e cada situação requer o seu tempo,
não significa que não vamos sofrer um bocadinho com isso. Há sempre uma dor associada. Quando muito, a dor da perda, a dor de que era um projeto que eu tinha, era uma idealização, era uma expectativa que saiu frustrada e que não é por ali. Às vezes a desilusão de nós conhecermos os trabalhos, os outros, e de percebermos, afinal, não era assim tão fantástico como eu idealizei, e há uma desilusão associada, mas ao mesmo tempo também não há memória de alguém se desiludir se não se tiver iludido primeiro. Nós criamos muitas expectativas em relação às pessoas e às coisas e às situações, mas às vezes fica esse vazio e fica essa tristeza de isto ainda conseguiu ser pior do que eu podia imaginar. Devemos fazer terapia, devemos trabalhar a nossa dependência emocional, devemos aprender a lidar com este desconforto e com esta dor, com este vazio, com esta tristeza que estes cortes possam causar e que muitas vezes, como eu já referi, vêm de situações lá de trás, não é propriamente com esta situação em específico ou com esta pessoa, mas é com todas as memórias e todas as feridas que isto me faz ativar e que me faz abrir nesta minha caixinha de Pandora, que parece que nunca mais acaba. Há sempre qualquer coisa que espoleta outra sensação, outra memória e outra necessidade de trabalhar, de olhar para dentro e de mudar algo. Pode ajudar também nesta cura, neste tratamento das condições e dos bloqueios que me levam a ficar lá. Pode ajudar também nós tentarmos ter uma visão maior das coisas que nos acontecem e das situações. E desvalorizar um bocadinho. Se calhar não é assim tão importante. Eu mudei de trabalho, não correu bem também aqui, mas há outras alternativas e eu vou experimentar outra coisa. Não fazer, e passa a expressão, aquela tempestade num copo d'água porque uma relação não funcionou, porque esta pessoa não é aquilo que eu esperava, porque afinal eu achei que era por aqui que conseguia e depois percebi que afinal não, porque este trabalho não me dá a satisfação que eu julguei que ia dar. Desvalorizarmos um bocadinho, porque a tendência, e é muito natural que nós vivemos as nossas vidas no nosso mundo, com as nossas pessoas, com o nosso entorno, é nós considerarmos que aquilo é o mundo e que é aquilo que existe e que é uma única realidade. E quando saímos desse nosso ambiente, quando abrimos mais os horizontes, percebemos que há muito mundo, há muitas oportunidades, há muitas pessoas, há muitas situações que podem surgir, não é? E que são diferentes nas nossas vidas. O autoconhecimento é muito importante neste processo, porque só eu sabendo quem eu sou, as minhas fragilidades, os meus defeitos, as minhas dificuldades, os meus valores, aquilo que é importante para mim, que me faz feliz e traz bem-estar, é que eu vou conseguir ir dizendo sim ou não às pessoas e às situações. Então a experiência de vida também nos vai trazendo isto. Nós sabemos que não vamos morrer com determinado não, com determinada ruptura, com determinada quebra. Nós vamos precisar de um tempo para nos levantarmos, mas vamos acabar por nos levantar. E é esta a mensagem, é eu saber que precisamos ter a certeza que não é isto que nos vai derrubar, nós vamos conseguir dar a volta. Outra forma de sairmos das situações e de não ficarmos lá é estarmos rodeados de boas pessoas, de amigos, de pessoas que nos valorizam, que nos apoiam, que nos, às vezes, se calhar não da forma que nós mais gostamos, mas que nos dão um abanão e que nos fazem ver as situações como elas são, porque nós, como estamos envolvidos, não temos esse distanciamento, e depois também termos os nossos próprios recursos e fazermos as coisas que nos fazem sentir bem. Se é passar uma tarde a ler, no sofá, na varanda, numa esplanada, se é dar um passeio, se é ir dar um mergulho, se é dançar, fazer yoga, ter alguma atividade, meditar, o que seja, jogar futebol, o que nos faça sentir bem, o que nos alivie e o que nos faça sentir que a vida não é só aquele nosso problema e que ao mesmo tempo, enquanto aquele problema está a acontecer na nossa vida, aquela ruptura, há muitas outras coisas a acontecerem também e muitas delas muito boas. E assim terminamos mais um episódio do podcast Caminhos da Alma. Obrigada por estarem aí. Voltamos em breve com mais um tema. Até lá!